A exposição Memórias Encontradas entre a Solidariedade e a Perseguição nasceu de um trabalho da Comissão Provincial da Argentina, o CPM, que é a Comissão Provincial da Memória da Argentina, e que fez esse trabalho de coletar fotos e documentos de exilados que estiveram no Chile no golpe de 11 de setembro de 73 e se asilaram na Embaixada da Argentina e depois vieram para a Argentina. Então, essa exposição ela veio para o Brasil no contexto dos 60 anos do golpe civil-militar aqui no Brasil, e vai ter exposições em vários lugares. Ela é itinerante. O documentário acompanha, porque muitos dos personagens dessa exposição que estão aqui em Curitiba, que moram aqui em Curitiba, no estado do Paraná, enfim, e que dão o seu depoimento nesse documentário. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. A partir del 11 de septiembre, todos los recursos del ejército chileno son utilizados para reprimir el movimiento popular con la complacencia del gobierno norteamericano. Por algunos cordones industriales, poblaciones, minas y centros agrícolas, es aplastada rápidamente en lucha desigual. Cientos de personas pierden la vida y los principales campos deportivos se convierten en campos de concentración. Através da embaixada, esse acesso da polícia brasileira, porque era para prestar um serviço de formar os caras lá, dar aula de tortura. Sim, a importância, primeiro, pela memória, por lembrar a história de cada uma dessas pessoas que foram perseguidas, muitas delas foram sequestradas, foram mortas e até hoje não se conhece o paradeiro dos seus corpos. Os familiares ainda buscam esses corpos. Nós temos aqui no Paraná um caso célebre que se enquadra dentro da Operação Condor, que foram militantes, que inclusive aparecem nas fotos da exposição, que estavam na Argentina sob a responsabilidade do Acnur para buscar asilo em países da Europa, Canadá, etc., e que foram sequestrados ou atraídos para o Paraná, para Foz do Iguaçu, e foram mortos no Parque Iguaçu, num caso chamado Chacina do Parque Iguaçu. No dia 11 pela manhã, eu escutei já os gritos do Elinor Brito: é o golpe, aconteceu o golpe. Né? E o pessoal, até, eu não lembro quem, disse: caia-te, Pelau. Chamava-se Pelau porque era careca, né? Era meio careca. Todo dia você diz que é o golpe, mas nisso a gente começou a ouvir os barulhos dos helicópteros, as metralhadoras, e realmente era o golpe. Chegou a noitinha, eu não fui interrogado, não fui nada.
e disseram, quem está pronto, entre na fila. Eu fui para aquela fila, né? Não sabia para onde iria, mas entrei, tinha que sair dali, né? E saímos pela rua Teatinos e iria para o estádio Chile. A gente escutou pelo megafone lá, né, que o pessoal falava pela rádio, mas veio muitos tiros em cima do ônibus. E aí eles subiram para o Estádio Nacional do Chile. Então eu entrei no Estádio Nacional do Chile sem nenhum documento pessoal meu, nada. Eu era professor de filosofia no Camões e nós alugamos uma casa com companheiros que resistiam, né, à ditadura, e pouco a pouco então nós fomos sendo visados e perseguidos. Os meus amigos que moravam na mesma casa foram presos. O DOPS vinha assistir às minhas aulas e me ameaçavam, né? Então eu, sem aviso prévio, em fevereiro de 72, saí com outros amigos, né, colegas, que não podiam mais ficar desenvolvendo atividades comuns, né, como a maioria desejava, né? E então, em função disso, nós partimos para o Uruguai. E há histórias pitorescas a respeito disso, né? Eu encontrei uma cigana que fazia questão de ler a minha mão. Eu disse, não, eu não acredito nisso, ademais eu tenho muito pouco dinheiro, não vou ficar no Uruguai. Aí ela pegou a minha mão e disse, você vai casar com uma uruguaia e vai ter 2 filhos. Eu disse, impossível, né? Eu estou indo para outro país, eu não vou ficar aqui. Né? Parecia assim, premonitória a história, né, que depois aconteceria de casar com uma uruguaia e ter 2 filhos com ela, né? Por essas razões, né, acabamos chegando no Chile, que era uma terra fantástica, o asilo contra a opressão, né, como diz o hino nacional chileno, né? E foi um período fantástico de um laboratório fantástico de construção de um projeto utópico e democrático, porque o Allende era um ser fora do seu tempo, né? Mas o projeto da unidade popular era fantástico, né? Convivência com a diferença, né? E quem não respeitou foi a extrema-direita, né? Que deu o golpe depois. E justamente então esse golpe, né, que perseguiu, eu lembro que um dos bandos, né, que eram os comunicados militares, dizia, denuncie os estrangeiros que eles vieram matar os chilenos aqui, que era uma grande mentira, né? Os internacionais, né, eram todos perseguidos políticos na América Latina, né? E foi fantástico, porque foi uma experiência de um diálogo, de intercâmbios, de conhecimento sobre a América Latina. De tal maneira que isso teve consequências depois no nosso retorno, que nós vivemos depois na Bélgica, né, durante quase 10 anos. Lá na embaixada. A embaixada foi uma experiência terrível também, não? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Nós estávamos presos, quer dizer, nós éramos muito bem atendidos por la gente del consulado, pelas pessoas que trabalhavam lá no consulado, mas a gente não sabia qual era o nosso futuro. E era muito angustiante. Você não sabia o que ia acontecer com você mesmo, não? E aí eu conheci o Dimas, que estava lá. Eram vários brasileiros, uruguaios, de várias nacionalidades que estavam lá na... Eu sou José Carlos Mendes, fui militante da Vanguarda Popular Revolucionária no Rio de Janeiro, no comando Juarez Guimarães de Brito. Eu tinha 19 anos. Nessa quadra da história, a comandante Zenaide Machado me encaminhou uma missão, qual seja, levar ao Chile a companheira Atamilca e suas 2 crianças pequenas, filhas
de um companheiro nosso assassinado, o Walter Ribeiro Novaes. Essa companheira e o seu companheiro foram guardiães da casa, do aparelho do capitão Lamarca. E colocando ela em risco, seria um risco muito grande tê-la sem alguma estrutura para suportá-la. Então a decisão foi encaminhá-la ao Chile e me foi dada essa missão. E no dia 11 eu fui sim, junto com outros companheiros, a defender nas ruas de Santiago o presidente Allende. Claro, uma guerrilha daquela não sustentava, e o conhecido foi o resultado do bombardeio do Palácio La Moneda, a morte do presidente Allende. E aí, naturalmente, eu entrei numa segunda fase do meu exílio, ou seja, a clandestinidade no Chile. Me levaram a uma pequena casa de uma pequena poblação, vamos dizer assim, que chamavam os bairros de Santiago, e a todas as noites estavam havendo batidas do exército em todos os bairros, casa por casa. Tomei uma decisão. Fui ao centro de Santiago para ver se conseguia fazer algum contato e também me comunicar com a minha família, que não sabia nunca mais de mim, o que havia ocorrido comigo. Encontrei, caminhando, olha, o destino fez, com o Paulo Medeiros, caminhando muito rapidamente, encostei nele, ele disse: estou indo encontrar o pessoal da Embaixada da Holanda, que vai me resgatar. Se quiser ir comigo, é agora. Não tive que decidir depois ou amanhã, era ali. Tomei a decisão de ir com ele. E assim foi que ingressei junto com ele na Embaixada da Holanda. Chegou no momento dentro da organização, das várias organizações, porque nós saímos da VAR, a VAR rachou, voltou a ser VPR, a VPR também se propôs a fazer mais um embaixador, né, que foi o suíço, e eu e mais alguns companheiros analisávamos que a situação estava muito ruim, que a esquerda estava sendo dizimada e que provavelmente a gente não teria condições de continuidade. Nesse intervalo, né, eu descubro a minha gravidez. E aí eu disse, bom, agora juntou as duas coisas, a questão de análise política e a questão pessoal. Eu não quero ficar, eu quero ir embora. E nesse período, quando a gente rompe com a VPR, a gente vai para o MR8, porque o Lamarca vai para o MR8, né? Tanto é que morre, né, na Bahia, ele e Yarinha, né? Yara era minha colega de faculdade, ela era presidente do Centro Acadêmico de Psicologia e eu fazia psicologia. Então eu conheci a Yara, que nesse período estava absolutamente distanciada, porque a gente, né, era muito estanque a organização, né? Você não podia encontrar os amigos, os colegas e tal. Mas a gente vai para o MR8. Mas chega numa situação, eu já estava com 7 meses de gravidez, eu disse, não, eu preciso ir, eu preciso ir. Eu e meu companheiro na época, o pai da minha filha, e aí a gente diz, bom, a gente quer um documento falso para ir embora. É a única solução, como é que nós vamos embora daqui? A organização aceitou, meio a contragosto, né, porque sair da organização não era uma coisa fácil, né? Mas nos passou os RGs e nós viemos de até Passo de los Libres, né? Uruguaiana, Passo de los Libres. Passo de los Libres tomamos o trem, não, até Mendoza. Mendoza subimos a cordilheira e chegamos em Santiago. E assim foi minha chegada em Santiago, com 7 meses de gravidez. A criança já estava aqui, né? Mas tudo bem. No dia 14 de janeiro de 1971. Eu saí daquele grupo de 70 presos políticos que foram trocados pelo embaixador suíço. Quem definiu, quem decidiu o destino foi a organização revolucionária VPR. Foi a VPR, a Organização da Resistência à Ditadura Militar, que capturou o embaixador e fez a troca de vida por vidas
Foi essa organização que decidiu que eu fosse para o Chile, que nós fôssemos para o Chile. E foi uma boa opção. Gostei muito do Chile. Me surpreendi, foi chocante, saindo do pior dos mundos, que é a prisão, né, política da Ilha Grande, que era uma sucursal do inferno, cara. Chegar no Chile, de repente, e livre, né, foi uma alegria muito grande. As imagens mostram isso, inclusive imagens onde eu apareço abraçado com a bandeira do Chile. Chegar no Chile e entrar em contato com aquela realidade foi uma lição profunda que deixou marcas na minha vida, na minha trajetória. Então, a Embaixada da Venezuela ficava na rua Valdívia, era um casarão senhorial imenso, tinha piscina, um jardim notável, assim, e muito confortável. Claro que não dava para abrigar 300 pessoas, né? Não cabia 300 pessoas lá dentro. Dormia em pé? Não, a gente espalhava, mas não tinha cama, não tinha colchão, não tinha nada. Então a gente se espalhava. A casa era tão grande que todo mundo encontrava um jeito. Tinha uns salões enormes que dormiam um do ladinho do outro, coladinho. Então dava, praticamente todos deitados. E como era uma casa muito bonita, tinha cortinas de veludo. Né? Então a gente estendia as cortinas no chão e dormíamos nos tapetes e nas cortinas. Quando começou a aumentar a temperatura, o calor ficou mais alto, né? Um grupo de brasileiros resolveu fazer no terraço da garagem, que era no fundo, né? Em cima era um terraço grande, bonito. Nós resolvemos fazer com as cortinas umas cabanas. E então, o que ganhou, obviamente, o apelido das favelas, né? Ficou um tempo morando na favela, que era favela feita de veludo, né? Diga-se de passagem, né? Mas então tinha muito brasileiro na embaixada e a Venezuela era o país mais democrático da América na época, estava para ter eleições e, portanto, o governo da Venezuela não queria criar problemas, né? E então manteve esses exilados. E daí, em contato com a ONU, não permitia que os exilados fossem para a Venezuela, o que a gente queria, a gente dizia, nós queremos ir para a Venezuela, leva a gente. Eles não aceitavam, também não diziam não, né? Eles se enrolavam, né? Era uma enrolação. E daí, em contato com a ONU e com o PNUD, o ACNUD, né? O ACNUD praticamente levou todo mundo para a Europa. Porque a gente estava pronto para voltar, queria voltar, tinha que voltar. Mas tinha um empecilho que era a ditadura, então tinha que derrubar a ditadura antes. Mas a gente imaginava que o ano que vem seria possível, né? Sempre, então, isso torna a vida provisória. Então, de todos os lugares, o único lugar que eu não tive uma vida provisória foi na África. Porque na África eu estava provisoriamente, óbvio, porque estava como colaborador construindo um país, construindo uma sociedade, ajudando a arrumar as coisas e com a consciência absoluta de que aquilo era provisório, não tinha como não ser. Então eu tinha um prazo para cumprir ali, né? Calhou que o prazo que eu cumpri foi o prazo da anistia. Então imediatamente voltei. Até voltei um pouco antes do meu contrato. Os São Tomenses foram muito gentis, no sentido que quando abriu a anistia no Brasil, eu disse para eles, olha, eu não vou conseguir ficar mais. Eles disseram, claro que não. E me deixaram voltar. Então foi muito bom. Me deixaram, não cumprir o contrato até o fim, né? Ainda tinha alguns meses, eles acertaram o contrato e nós rescindimos o contrato para poder voltar. Mas essa sensação da provisoriedade da vida, que você não compra nem um martelo, porque você diz assim, por que eu vou comprar martelo se eu não vou construir nada nesse país? É a coisa mais dura que tem. No exílio, aí é que está também, né? Você está vivo, mesmo que você esteja longe do lugar onde você quer estar, né? Mas você está vivo. Então, esse lado também é muito positivo de fazer continuar, né? Acho que a provisoriedade, acho que isso, o provisório, né? Você está sempre achando, eu vou voltar, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, e eu quero voltar, eu quero falar português, eu quero contar uma piada em português e todo mundo me entender, eu quero
eu quero cantar um samba, eu quero dançar um samba. Acho que isso é muito forte na gente. Então, essa coisa da volta, né? A volta provisório, apesar de ter feito várias coisas, né? De ter trabalhado, de ter sido vereadora na França, de não perder minha vontade de mudança do mundo, né? De mudança para melhor, do mundo para melhor. Mas é isso, eu acho que é o provisório, essa coisa, mesmo tendo filhos, né, que quando você para pensar, eu dizia, mas meu Deus, a minha filha está aqui, adaptada, já tá grandinha, ela, né, tá com os franceses, ela fala francês, ela pode, eu vou, mas é mais forte que a gente, né, eu vou voltar.